Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia, como é bom poder entrar na sua casa e já fazer parte da sua família. Hoje o nosso tema é sobre promoção e prevenção da saúde física e mental do idoso, recorrendo à realidade virtual. Aí em casa já devem estar assim, realidade virtual, mas o que é isso? Já vamos saber o que é que é. Hoje vamos dar-vos a conhecer uma iniciativa promovida por uma entidade que não baixaram os braços durante o Covid-19, pelo contrário, e tem proporcionado experiências sensoriais aos seus utentes através da mobilização de tecnologias digitais para a promoção e prevenção da saúde física e mental do idoso, recorrendo à realidade virtual. Estamos a falar da Associação Bem-Estar Social e Recreativa de Alpedriz. E para isso temos aqui a Ana Rita Barras, que é diretora técnica da Associação de Bem-Estar Social e Recreativa de Alpedriz. Muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. E temos a Joana Martins, que é terapeuta ocupacional da Associação de Bem-Estar Social e Recreativa de Alpedriz. Bem-vinda ao nosso programa. Mas antes de começarmos a falar sobre este tema, sobre este desenvolvimento, vamos iniciar o nosso programa com um momento de oração. E hoje sugerimos rezar a oração que o Papa Francisco proferiu na mensagem para o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Invoquemos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dou-vos graças, Senhor, pelo conforto da vossa presença. Mesmo na solidão, sois a minha esperança e a minha confiança. Desde a minha juventude, sois a minha rocha e a minha fortaleza. Agradeço porque me destes uma família e me abençoastes com uma longa vida. Agradeço pelos momentos de alegria e de dificuldade, pelos sonhos realizados e pelos que estão por vir. Agradeço por este momento de fecundidade renovada à qual me chamais. Aumentai, ó Senhor, a minha fé. Fazei-me um instrumento da vossa paz. Ensinai-me a acolher os que sofrem mais que eu, a nunca deixar de sonhar e a contar as vossas maravilhas às novas gerações. Protegei e guiai o Papa Francisco e a Igreja para que a luz do Evangelho chegue até aos confins da terra. Enviai o vosso Espírito, ó Senhor, para renovar o mundo, para que se acalme a tempestade da pandemia, para que os pobres sejam consolados e que todas as guerras acabem. Sustentai-me na fraqueza e concedei-me viver plenamente cada instante que me dais, na certeza de que estais comigo todos os dias até ao fim do mundo. Amém. São Joaquim e Santana, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E após este momento de oração, vamos ver uma peça com a doutora Andreia Monteiro, que já esteve aqui no nosso programa, médica imunologista do Hospital de São Francisco Xavier e diretora técnica clínica Pilares da Saúde, que nos vai falar o que é isso da medicina preventiva. Vamos ver. Olá, bom dia. Eu sou Andreia Monteiro, eu sou médica, sou especialista em imunoterapia, medicina preventiva e medicina estética. Hoje estamos aqui na Clínica Pilares da Saúde, na Amadora. Pode acompanhar-nos nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Hoje vamos falar sobre medicina preventiva. Venha connosco. Olá! Hoje venho falar-vos da importância da medicina preventiva. Nós muitas vezes temos a ideia que só é importante ir ao médico quando nós estamos doentes. A verdade é que o meu sonho e o sonho de muitos colegas meus é que chegue nas pessoas que é muito importante consultar o seu médico quando ainda está saudável. Porquê? Até haver a manifestação de uma doença, até ter sintomas, a transformação começou muito tempo antes. E, portanto, é fundamental que percebamos esta evolução da doença. É como um iceberg. Até a manifestação dos sintomas, o processo degenerativo aconteceu muitos anos antes.
Então, é fundamental nós fazermos toda a nossa rotina preventiva. E o que é que isto significa, uma rotina preventiva? É ir ao médico todos os anos, fazer análises de rotina todos os anos, fazer os seus exames de rotina, fazer o seu check-up habitual. A verdade é que a maior parte das pessoas acredita que enquanto não dói, enquanto não incomoda, não há doença. Mas a verdade é que aí é que era importante nós começarmos a detectar as pequenas alterações para que possamos otimizar a sua saúde e não chegar à doença. Porque quando nós chegamos a doenças é muito mais difícil reverter o processo. Portanto, o momento certo para nós resolvermos é enquanto não há sintomas. Isto é o que se chama medicina preventiva. Na medicina preventiva também, precisamente por nós acabarmos por descobrir as alterações antes dos sintomas, nós conseguimos contornar a situação, muitas vezes sem ser necessário utilizar medicamentos. Porquê? Porque quando chegamos ao medicamento, nós sabemos que o medicamento faz bem, mas também faz mal. Portanto, se nós conseguirmos otimizar a sua saúde com suplementação, com estilo de vida saudável, com exercício físico, com bons hábitos de sono, esse é o momento certo para cuidar de si. É muito importante que arranje tempo para cuidar da sua saúde, para que não tenha depois que despender tempo para tratar da sua doença. Qualquer informação que precise sobre medicina preventiva, contacte-nos na Clínica Pilares da Saúde. Nós estamos na Amadora, na Rua Francisco Sá Carneiro, número 5, e estamos totalmente disponíveis para ajudar e para esclarecer todas as suas dúvidas. E prevenamos a nossa saúde, é importante a prevenção. Eu, pessoalmente e particularmente, sou super fã desta questão de prevenir a saúde. Porque ao prevenir estamos a cuidar de nós, ao cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Então temos que prevenir a nossa saúde para termos mais ganhos em saúde e ajudar os nossos também a fazê-lo. Mas hoje não é disso que estamos aqui a falar de promoção, estamos a falar, sim senhora, de promoção e prevenção da saúde física e mental do idoso, recorrendo à realidade virtual. E para isso temos aqui a Joana e a Rita, mas gostaria que se apresentassem para quem está lá em casa para vos conhecerem melhor. Quem é a Joana e quem é a Rita? Então, eu chamo-me Rita, sou assistente social, trabalho na Associação de Alpedris desde 2016 como diretora técnica e como assistente social da entidade. Uhum. Eu sou a Joana, sou terapeuta ocupacional e estou em Alpedris desde agosto do ano passado e tem sido uma experiência muito significativa para mim. Como é que se deu a vossa ida para esta associação? E como é que se cruzam os vossos caminhos? A minha ida para a associação foi casual, havia necessidade de integrar a minha função e lá fui, em 2016, e lá estamos a construir uma casa com novas oportunidades para os nossos utentes e basicamente é disso que nos alimentamos, que crescemos e proporcionamos aos nossos utentes. São novas oportunidades, novo bem-estar, um conceito de vida novo. Cruzo-me com a Joana no processo do projeto e recebo-a em agosto de 2021 na nossa equipa. Eu tinha terminado o curso há pouco tempo e andava à procura de trabalho. Sim. E quando vi que a Alpedris tinha este projeto inovador, decidi candidatar-me porque era algo que me era bastante significativo e que me dizia muito. E não pensei duas vezes e tive a sorte de ficar e depois a partir daí cruzei-me com a Rita e com toda a gente que está envolvida no projeto. Onde é que fica esta associação? Onde é que fica Alpedris? Para as pessoas se situarem assim um bocadinho no mapa. Ok. Alpedris é Zona Oeste, pertence ao município de Alcobaça. Uhum. E é uma vila pequenina, podemos dizer que num ambiente meio rural, exatamente pela sua pequenez, não é citadino, mas pertence a Alcobaça. Como é que surge esta associação de Alpedris?
A Associação de Alpedris tem a sua origem, como a esmagadora maioria delas, a nível nacional, com a parte recreativa, desportiva. Ela nasce em 1942 pela mão dos sócios fundadores que criaram e construíram cada tijolo da instituição que temos hoje. Em 2001 começa o seu caminho na área social e com as vertentes sociais, abre a primeira resposta social do ATL. Segue-se o serviço de apoio domiciliário, que é o nosso pilar de hoje. Sim. Embora atuemos também na comunidade com o apoio do Banco Alimentar, de casos sociais que pontualmente existem e nós, como é óbvio, acolhemos e apoiamos, tentamos garantir que a articulação entre as entidades e entre as pessoas da comunidade o melhor possível. Mas a nossa base é, sem dúvida, o público sénior e as famílias que os acompanham. De que forma é que potenciam a permanência dos idosos no seu meio social e familiar? Isso é uma receita muito nossa da pequenez que tem Alpedris, o facto de ser uma vila pequena. Conhecem-se todos. Conhecemos-nos todos, é verdade. E é das vilas boas que muitos deles ainda têm hortas. Aos 90 anos ainda se criam alface, ainda se têm galinhas. As estradas ainda são estradas, efetivamente, não são caminhos. É uma vila ainda assim compostinha, mas as casas são todas muito seguidas. É possível eles saírem, irem dando o seu passeio e irem parando nos muros do vizinho, conversar aqui e ali. Então, nós entramos como potenciadores dessa autonomia, ou seja, apoiamos a família, principalmente com o serviço de apoio domiciliário como resposta de supervisão, de garantia de que durante o dia, caso haja alguma situação, para além do que é o mantermos o fornecimento básico e os cuidados básicos de higiene, alimentação, a nossa supervisão garante que o utente está descansado, porque sabe que até pode arriscar um bocadinho na sua autonomia, porque mais hora menos hora há de passar a equipa, nem que seja para dizer um olá e garantir que está tudo ok, e a família segue o seu caminho profissional tranquilo durante o dia, e isso é a receita que é possível aplicar ali, porque é um meio muito pequeno. Não era possível imaginarmos esta realidade numa grande cidade, é diferente. De que forma é que cada projeto de vida é único? É único porque olhamos para o utente, para já trabalhamos diretamente, outra vez o facto de sermos pequenos, trabalhamos diretamente com a família que é cuidadora direta, mas também com os restantes cuidadores da rede de apoio social do utente, trabalhamos diretamente com a unidade de saúde e então trabalhamos a Rosa, o Manel, o Joaquim na sua particularidade, ou seja, sabemos exatamente qual é a potencialidade de cada um, onde é que temos que ir melhorando para chegarmos ao ponto ótimo de termos maior autonomia, de conseguirmos, por exemplo, colmatar algumas dificuldades no que é o manter algumas tarefas, o tomar a medicação, que era uma situação difícil e é fundamental para o bem-estar deles. E então trabalhamos cada um na sua particularidade, mantemos algumas rotinas muito próprias, tentamos manter, aceitamos algumas manias que nós temos aos 80 e aos 90 e que fazem parte. Nós vamos ter também um dia. Exatamente. E que já temos agora. Exatamente. E que se agudizam. Não retiramos nenhuma mania. Aceitamos dentro daquilo que é possível, claro, obviamente, na execução do serviço. Mas a particularidade de cada um está muito presente connosco. Eu vejo que vocês têm uma coisa muito importante, que é o respeito. Sim. Pela pessoa, pelo seu contexto, pela sua cultura própria, de cada família tem a sua cultura e pelo local, não é? Então isso é muito importante. Então qual a vossa visão, a vossa missão e os vossos valores? Basicamente, primamos-nos por trabalhar a individualidade, a humanização. E isto de todos os profissionais que estamos connosco. Ou seja, não falamos da Associação de Alpedris como se fosse apenas e só um projeto piloto. Toda a base do seu serviço dito comum, que é o serviço de apoio domiciliário, prima sempre por ter pessoas que sejam pessoas a cuidar de outras. Sim. Ou seja, mais do que grandes profissionais e profissionais de excelência, se calhar preferimos ter mais pessoas que temos que ensinar, que temos que acompanhar, que temos que trabalhar em conjunto e dar a mão ao outro, para que o produto final seja o coração e a emoção e o ser empático com a pessoa que cuidamos. Sim. Essencialmente isso, a humanização, o respeito, a equidade, o estarmos em comum para todos. Esse é o nosso pilar fundamental.
Vocês são uma associação que se preocupa com a integração. Como é feita essa integração profissional de pessoas com incapacidades físicas ou intelectuais? Quando na minha chegada à Alpedris, que é relativamente recente, nós já tínhamos integrado na equipa uma das nossas colaboradoras que tem incapacidade. E o que é certo é que a incapacidade dela flui dentro daquela casa. É completamente pacífico, ela tem uma deficiência auditiva e, como consequência, verbal também. Tem algumas dificuldades na comunicação, mas a integração dela na secção é perfeita, adequada, mas perfeita. Em 2017 começámos a ser desafiados pelo CIRIA, o Centro de Educação e Reabilitação da Alcobaça, a aceitarmos alguns jovens adultos na sua integração profissional, para fazerem o cumprimento do que é o seu percurso e experiência profissional. E assim foi, durante 2 anos, acolhemos dois jovens, cada um num setor diferente, e adaptámos o setor, a tarefa, e foi engraçado ver quem estava, e as nossas funcionárias, a esmagadora maioria, nessa altura tinha 10 anos de casa, tê-los como afilhados. Ou seja, o estar a par, o partilhar, o acompanhar, até perceber o que é que eu tenho que adaptar para que o meu trabalho que eu conheço há décadas seja perceptível a quem chega e tem algum tipo de dificuldade, não é? O ajustar aquilo que é necessário do nosso dia-a-dia, aquilo que são tarefas muito básicas, para quem chega de novo com alguma incapacidade, nem sempre é assim tão básico. Claro, com certeza. Não é? Mas quando temos a admissão e a dita integração e admissão de um colega de equipa dito normal, nós ignoramos algumas coisas. Aqui temos que prestar atenção ao pormenor. E isso foi muito bom em termos de equipa. Neste momento mantemos apenas a Graça, que é a nossa colaboradora mais antiga, e os outros 2 jovens seguiram o seu percurso, mas tiveram um período de integração muito rico e muito capaz na nossa equipa e no nosso projeto. Inclusivamente tiveram no nascimento das mais alternativas e em tudo isto, colaboraram e muito. Vocês receberam uma distinção em 2018, falem-nos dela. A distinção é promovida exatamente pelo CIRIA, em Alcobaça, que é uma forma de distinguir as entidades que acolhem alunos e jovens deles como entidades inclusivas e preocupadas com a inclusão. Obviamente que não é para ela que trabalhamos, mas sabe bem, e foi importante também para eles perceberem que era por eles que estávamos a ser distinguidos. E isso foi muito bom para eles. Tivemos essa distinção em conjunto com as outras entidades do Conselho que recebem jovens adultos nestes percursos. Vocês já nos falaram que vocês têm o serviço de apoio ao domicílio. Quais são os destinatários deste serviço? Nós trabalhamos com a população de Alpedris e da periferia. Pronto. O facto do serviço se ir estendendo, e porque há algumas outras instituições, tentamos fazer a partilha de alguns territórios também, conforme com o interesse dos utentes. Mas, basicamente, são os idosos da zona geográfica onde nos encontramos. E que serviços é que vocês asseguram? Asseguramos os serviços básicos, ou seja, o que é o serviço base de qualquer serviço de apoio domiciliário, mas com estes pormenores de cuidado. Ou seja, a alimentação acaba por nunca ser só o servir alimentação, o fazer higiene nunca é só o fazer higiene, há momentos vários de supervisão, há particularidades de momentos de supervisão extra. Se passamos em casa de algum utente e ele hoje não está ao seu jeito, ou achamos que há alguma coisa que não está bem, voltamos a passar novamente. Tudo isso gera segurança, confiança neles e na família. Essa é a particularidade. E depois temos um horário um bocadinho mais estendido, que vem já em tudo o que é as mais alternativas. Que é o SAN Serviço de Apoio Noturno, é isso? Exatamente. E qual a ligação com o Mimos Maria? Ok. Então, o SAN e os Mimos Maria são 2 flores do jardim das mais alternativas. A associação tinha o serviço de apoio domiciliário base, faz uma candidatura ao Portugal Inovação em 2018, capacitou primeiro a entidade, as colaboradoras e toda a gestão para ter este projeto acolhido connosco, com uma duração de 42 meses e nasce as mais alternativas. As mais alternativas trazem com ela o SAN, que era um desejo nosso acompanhar
o final do dia, o jantar, garantir que jantam, garantir que tomam a medicação devidamente. Sim. E então o sono é exatamente não um apoio noturno de noite propriamente dita, até porque eles têm hábitos de se deitar muito cedo, sim, sim. Mas o garantir a toma da medicação, o jantar, o deitar para prevenir quedas, isso é o sono. Os Mimos Maria são as intervenções terapêuticas, já com as novas profissionais que entraram, de terapia propriamente dito, que fazem domicílios, e os Mimos Maria chamámos-lhe isso porque é a particularidade do mimo de cada um, ao jeito de cada um. Há os que gostam mais de ler, os que gostam mais de conversar, os que gostam mais de partilhar só o que aconteceu no final do dia ou o que os preocupa, só para garantir que estão mais tranquilos. É a particularidade de cada um, o aproveitar cada coisa no seu domicílio. Meu Deus, tem que haver mais associações como esta. A nossa primeira parte, ela já está mesmo na reta final. Como vê, isto passa rápido. Ali eu pude ver, eu vi a Joana, não é? Sim. Eu vi a Joana tocar viola ali com os idosos. Não era eu, não é? É a colega Vera, a terapeuta não verbal. Sim. Como é que é para si fazer então, para ti, não é? Que és muito jovem, fazer esta terapia ocupacional também com estes idosos e estares em contacto com toda esta comunidade? Então, eu quando terminei, um dos meus desejos era mesmo trabalhar com a população idosa, porque é uma população em que eu me sinto mesmo bem, que eu aprendo muito com eles. Sim. E eu gosto muito deste efeito simbiótico. O facto de ir para Alpedriz deu-me a conhecer um método completamente diferente daquilo que eu tinha visto até então, e até porque eles são muito particulares. É mesmo uma população muito, muito diferente daquilo que eu tinha encontrado. Então tem sido super interessante, até porque o que eles têm de significativo, às vezes eu até achava que para aquela idade eles já não me iam pedir, por exemplo, a escrita, ou aprender a fazer coisas novas, porque ouvimos tanta vez que eles dizem, eu com esta idade já não preciso de aprender. Não é bem assim. Eles querem aprender, querem fazer. Então para mim tem sido fantástico, eles têm correspondido muito bem àquilo que eu levo e depois tento sempre também satisfazer aquilo que para eles é os interesses deles. Isso é muito bom. Vamos então para um brevíssimo intervalo e voltamos já. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Seja muito bem-vindo. Hoje o nosso tema é promoção e prevenção da saúde física e mental do idoso, recorrendo à realidade virtual. E temos para nos falar sobre esta temática, que tem sido uma conversa muito agradável aqui, a Rita e a Joana, que nos vieram falar sobre esta temática. Estávamos a falar da vossa associação e chegámos aqui a um ponto que é: o que é o URRA? Unidade de Respostas Alternativas. O que é isto? URRA! É um bocadinho isso. URRA, UPA, é um bocadinho isso. A Unidade de Respostas Alternativas, este é o nome pomposo, depois amorosamente chamamos-lhe Casinha das Janelas Verdes. Sim. Porque é efetivamente uma casinha antiga que nós recuperamos para fazer dali o espaço que acolhe as intervenções terapêuticas grupais e algumas que são individuais. Sim. Como, por exemplo, a musicoterapia, a ludoterapia, a reabilitação motora, a intervenção da sacrocraniana e visceral, que é individual, a terapia ocupacional com a mais imersão também, tudo o que são intervenções grupais, acontecem nesta casinha das Janelas Verdes, porque este projeto é um misto de todas estas intervenções para percebermos qual é que é o resultado e o impacto positivo na saúde, na diminuição das dores e em tudo o que é a melhoria da qualidade de vida e de saúde utente. Janelas Verdes significa janelas de esperança? Também, porque na verdade temos alguns que nos dizem que foi a melhor coisa que lhes aconteceu na vida, num momento em que há muita dor, há muita limitação, tudo o que é nós termos alguém, e acredito, não sei porque ainda sou muito novinha, mas acredito que aos 90 ou aos 80 e algo, quando imensas coisas já passaram e naquela zona há muitas pessoas que passaram uma vida muito dura, de campo, de trabalho, de esforço, fisicamente estão desgastados, há profunda dor, há
à mágoa de ter dor e não conseguir cumprir um conjunto de tarefas. Esse foi o mote para que tudo isto acontecesse. Claro. Havia imensa toma de fármacos para tapar a dor. Haver alguém, uma equipa jovem, que acredita e faz por... Sim, não é? sim. E que promove massagem sacrocraniana, toque terapêutico, musicoterapia, ver a música de uma outra forma. Para estas pessoas a música era de festa e eles perceberam que a música pode ser tão profunda que os trata emocionalmente, que trata dor, que os deixa exprimir, que os deixa descarregar emoção, que os deixa gerir coisas. A ludoterapia, o voltar a escolher cores, o voltar a expressar-se através da arte, o moldar, o sentir. Terapeuticamente estamos a trabalhar mãos, Sim. mas estamos a trabalhar em muito emoção, autoestima, a validação de quem é aquela pessoa como idoso. Isto não é muito comum. Claro. Não é? Quem para trabalhar, paramos muitas vezes para fazer companhia. É verdade. Não é? Mas para trazer para cá, para levantar capacidades, para ativar, nós servimos para ativar. Sim. E ativamos de dentro para fora. A parte biológica, a parte emocional, a parte social. Estamos a falar de uma vila pequenina em que havia pessoas que trabalhavam no campo há 40 anos juntas e que já não se veem e não se cruzam há 10 ou 20. E que voltaram-se a ver nesta janela de esperança, na casinha das janelas verdes. Pronto, de que forma é que as terapias ajudam os idosos a serem mais autónomos e contribuem para a redução dos fármacos? Já explicou um bocadinho, mas essa questão da redução dos fármacos, isso é importante. Sim, o que é que isto nos provou? Isto era uma experiência, não é? Este projeto todo ele é uma experiência. E o que é que este conjunto de intervenções terapêuticas veio provar? Toda a particularidade com que se trabalha e a forma como se trabalha corpo físico, Sim. interior, emocional e agora também muito cognitivo com a realidade virtual, veio provar que tudo isto em conjunto, por exemplo, há menos incidência de dor, a capacidade e a aprendizagem, o irmos a casa, aprendermos a fazer as coisas de uma determinada forma, o adaptarmos a forma como fazemos, faz-nos fazer melhor, cair menos, ter menos dor, alimentar-nos melhor e devidamente. O nosso conhecimento depois como serviço base de apoio domiciliário permite ajustarmos a alimentação, ajustarmos a medicação. Tudo isto funciona num circuito sinérgico que prova melhoria e ganho na saúde. Há muito menos, por exemplo, incidências de infecção urinária, que nos parecia uma coisa muito distante, mas na verdade tudo a trabalhar em conjunto ajuda. E também essas atividades que vocês fazem também, se calhar, ajuda a prevenir demências. Como, Sim. por exemplo, temos o Alzheimer, estava aqui a pensar, que, pelo que foi falando, o Alzheimer é uma doença, claro que não tem cura, vai acontecendo, mas dá para prevenir o seu avanço. E com aquilo que vocês fazem... Sim, sim. Tudo isto em conjunto porque estão sempre a ser estimulados. Deixa de haver a subestimulação que às vezes os idosos estão muito sujeitos com o isolamento social. Sim. E esta estimulação que existe vai sim prevenir o aumentar daquilo que pode depois vir a trazer a doença de Alzheimer, por exemplo, ou outro tipo de demências. Sim. Agora vamos ver uma peça que é um vídeo backstage da Barrenta. Vamos ver. Simular cenários reais, já fomos à praia, eles estão como se lá estivessem na praia, no areal, nós borrifamos as mãos e eles acreditam piamente porque entram, vocês já vão experimentar os óculos porque acredito que eles estejam para chegar e vão perceber que é como se lá estivéssemos realmente, porque viramos para cima, é tudo real. O tempo quando puser o vídeo da Barrenta a simular no arraial e as músicas que eles tocavam e cantavam, por exemplo, na apanha da fruta, na vindima, nas festas, e gravado aqui no vosso espaço, vão conseguir ver tudo ao pormenor, teto, chão, tudo.
Fazer uma coisa. Dança muito bem. Então, cara, não sabe. Já vi uma senhora lá tocar tambor, não é nada. E gostaria que comentasse um bocadinho desta peça que nós acabamos de ver. Esta peça ilustra o que é o nosso processo de concepção dos nossos cenários até ao produto final, Sim. que é aquilo que é o nosso desejo, é que eles reajam, não é? E demonstra exatamente isso, o processo de gravação, o passarmos a mensagem a quem vai gravar para nós e quem vai estar, que entenda a importância que tem o seu papel na gravação e o quão importante vai ser na vida do nosso utente. Vê-se o cenário como ele é e depois as reações deles. Sim. Rita, como e onde nasceu esta ideia da iniciativa Mais Imersão e quais os passos que foram necessários dar da ideia à execução? Certo. A Mais Imersão nasce o Covid para nós, eu costumo dizer que foi muito bom. Porque o projeto nasce com o financiamento do Portugal Inovação, com o financiamento da Câmara Municipal, abrimos a casinha, ele nasceu primeiro em domicílio, depois Sim. abrimos a casinha em 2020, 10 dias depois fechamos porque vem o maldito Covid e de repente, 6 meses depois, percebemos o quão importante isto era e o que perdemos. E os nossos utentes já tinham começado a demonstrar as saudades que tinham de ver a profissão de antes, de ir não sei aonde, e eu tinha na minha gaveta dos desejos e dos sonhos a introdução da realidade virtual. Pedi autorização ao Portugal Inovação para introduzir esta nova vertente, já que um conjunto de coisas estavam paradas e não estavam a acontecer e estávamos a regredir no que eram os efeitos positivos dos utentes, e eles concederam. E então houve uma criação de cenários, ainda não está totalizado, haverá mais cenários para fazer. Começámos a gravar, entretanto introduzimos a experiência e a sabedoria da Joana e aquilo que era o desejo dela também, porque é sangue novo, claro. E de alguém que começa é sempre muito bom e muito bem-vindo. E cá estamos. Joana, o que é que possibilita o uso da realidade virtual? Então, a realidade virtual, quando não trabalho isolado, eu aplico sempre terapia de reminiscência associada, que é o quê? É o recorrer às memórias autobiográficas deles e fazer aqui uma estimulação cognitiva que vai ter um caráter preventivo, de estimulação e de relaxamento. E através de quê? O disponibilizar-lhes cenários que lhes são significativos, que lhes fazem sentido e lhe transmitam vários sentimentos, que depois vamos trabalhar posteriormente, associado às memórias, atuando onde é preciso. Falava convosco aqui no intervalo que, por exemplo, uma das coisas que a minha avó tinha pena era de nunca mais poder vir aqui ao Santuário a Fátima, quando ela ficou acamada. E era uma tristeza muito profunda no coração dela. Acredito que muitos dos vossos utentes também deverão ter essa saudade e essa tristeza de não poderem vir aqui. Essa é uma das imagens que vocês têm para as pessoas? Antes da Joana partilhar os efeitos que tem Fátima, porque é ela que é a receptora, claro, de toda esta emoção, dar aqui só uma nota, sim, que não são só eles, ou seja, às vezes não é preciso estar acamado. Sim, nós temos algumas utentes que referem que já não querem ir porque vão dar trabalho, porque já são idosas, sim, porque já estão a cargo da família e porque o cumprir o desejo de vir ao santuário, seja de cadeira de rodas, seja com mais limitação, estão cansadas. Sim, claro. Cansam-se na viagem de carro, vão dar trabalho a empurrar uma cadeira de rodas. O nosso país é acessível, mas não tanto como desejável. Claro. Por isso, tudo isto para eles, na cabeça deles, causa transtorno à família. Por isso não é só, a limitação não é só aos acamados.
Sim, a reação deles tem sido fantástica. Chegam a dizer, é um bocadinho do céu, é um pedacinho do céu que tenho aqui comigo. E às vezes colocam os óculos, ficam completamente abstraídos. Quando eu retiro, dizem-me, mas como é que é possível? Eu senti a paz do santuário, eu senti que estava lá, senti aquela paz. Portanto, isto para eles é muito impactante. Ou mesmo quando colocamos as orações que fazem, as preces, ou dizerem, meu Deus, como é que é possível eu estar na minha terra e estou na tua casa? Pronto, é muito impactante. Mas vocês, pelo que eu já entendi, não aplicam só a idosos, também a pessoas com trissomia 21, como falaram no intervalo. Falem dessa experiência, que eu achei tão bonito. Então, nós, ao longo desta experiência, inserimos um utente com trissomia 21, já com 60. Sim. E então decidimos, vamos experimentar. Para nós também era algo que, com curiosidade, o que é que a realidade virtual irá fazer a alguém com trissomia 21. Era um utente não verbal e que sentimos através da minha parceria com a terapeuta não verbal, da musicoterapia, que ele gostava muito da praia, do som do mar, através do Ocean Drum. Então decidi, vou colocar praia. E quando coloquei a praia, a respiração dele normalizou, sorria. Eu falava, está a gostar? Sim, posso tirar? Não. Quer mais? Sim. Só estas frases, estas pequenas palavras foram muito significativas. Claro, porque ele não Sim, não falava. Normalmente não verbalizava. Sim. Fantástico. Joana, qual o objetivo primordial das visitas? Então, para mim o mais primordial e o mais genuíno é eles poderem sair de casa estando no sofá. Sim. E acho que isso é a base. Depois, juntando um bocadinho daquilo que eu trouxe aos óculos, que nós trouxemos em equipa, é o facto de prevenir e promover o bem-estar físico e mental, associando às tecnologias e à realidade virtual num todo, que é as mais alternativas. Quantos utentes fizeram parte desta iniciativa? Neste momento, 110. Bastantes? Sim. Bastante. Tendo em conta que estamos a ir também a outras instituições, como a Santa Casa da Misericórdia do Vimeiro, Passou... Santa Casa da Misericórdia de Alcobaça, também já estivemos no Centro de Bem-Estar dos Montes e também em Pataias. Sim, na Associação de Bem-Estar de Pataias. Fantástico. De que forma é que este tipo de iniciativas ajuda na prevenção de doenças? Já falámos um bocadinho, mas nesta questão da realidade virtual. Então, diminui muito fatores depressivos, porque trabalhamos vários assuntos, até como, por exemplo, a adaptação às fases de vida, incluindo a velhice, que muitos deles não aceitam porque foram pessoas muito ativas e muito autónomas e querem continuar a ser. E isto depois ajuda a promover o seu bem-estar e a satisfação com a vida. Depois também associando aqui um bocadinho a estimulação cognitiva através da reminiscência e também a estimulação sensorial, porque neste momento também já incluímos os odores através de um difusor. Fantástico. E tendo em conta que na terceira idade os sentidos não estão tão ativos, porque também deixam de ser tão utilizados por eles ou não lhes prestam tanta atenção, é uma boa forma também de estimular. Depois também não dissociando a componente física, a mobilidade funcional, porque olhando para os vídeos e agarrando nos vídeos, depois é possível trabalhar movimentos, tendo em conta o contexto, e tudo isto depois torna-os muito autónomos e mais capazes na sua rotina diária e nas diferentes ocupações diárias que eles tanto adoram fazer. Quando vocês usaram pela primeira vez esta metodologia, qual foi a reação assim dos idosos? Assim? Porque acredito que eles ficaram assim. Não ficaram sempre espantados. melhor que a nossa. É? Sim. Verdade. Parti. Então, um dos nossos primeiros receios foi se eles iriam sentir bem com os óculos, porque nós, antes de colocar algo neles ou de fazer algo com eles, gostamos de sempre também nós passar primeiro. E as nossas reações foi, será que eles vão sentir muito altos? Será que eles vão sentir mal? Será que... a nós houve coisas que confessamos que nos fez confusão, mas com eles não foi nada. Até vídeos que nós achámos que eles não iam tolerar, eles adoram e são daqueles que eles mais gostam. Pedem para levantar. Sim, se podem dançar, se podem levantar, se podem mexer, se podem rodar, ou seja, para eles não foi, mas também os nossos já estão muito habituados a tudo o que é terapias alternativas e novas maneiras de trabalhar, então aceitaram muito bem
os óculos. São abertos à novidade, isso é importante. Lá está, também semeamos neles Claro. a confiança, Sim, ou seja, sim. eles aprenderam que normalmente o que lhes propomos traz uma coisa melhorzinha do que aquilo que já temos, pronto. E então eles confiam, eles já só querem receber, estão cheios de sede Sim. e querem é beber aquilo que nós lhes trouxermos. No fundo, assim, o facto da comunidade também ser pequena, isso é muito positivo, Facilita. porque dá para vocês trabalharem a individualidade e a parte do grupo com mais facilidade, mas acaba que se formou aqui uma família. Sem dúvida, É verdade. sem dúvida. E acaba que acho que eles já olham para vocês como algo, como pessoas da família deles e vice-versa. Sim. De que forma esta experiência é uma experiência totalmente imersiva e inclusiva? Então a imersão já abordámos aqui um bocadinho, pelo facto também agora incluímos o cheiro. Tudo isto ajuda a eles se abstraírem mais do sítio onde estão. Alguns demorou, hoje em dia já se deixam muito mais levar pelo que é os óculos, porque tentavam sempre manter-se muito conscientes no espaço em que estavam. Agora esquecem-se onde estão, se ouvem a minha voz às vezes até saltam, porque eu estava sozinha em Fátima, não estavas comigo. É um bocadinho por aí, e associar o cheiro ainda os faz entrar mais naquele ambiente. A inclusão vem um bocadinho das nossas experiências agora com as deficiências, com trissomia 21 ou até mesmo com os déficits cognitivos, Sim. que tem corrido bastante bem. E na verdade é algo, ou seja, todas as nossas intervenções terapêuticas, pouquíssimas são aquelas que excluem qualquer tipo de incapacidade Sim. do Sim, utente. sim, sim, claro. Pronto. Ou seja, não há essa limitação. Qualquer quadro patológico se adequa às nossas intervenções. Qual o feedback das famílias desses utentes? Porque eu acho que isso, acredito que para vocês seja muito importante esse feedback das famílias. Nós temos há um em particular de um filho homem, que normalmente parecem não ter tanta sensibilidade para isto, não é? Ou quanto muito não estamos nós à espera que verbalizem essa de sensibilidade. forma emocional e positiva. E foi muito giro, porque ele entrou, ele tinha os 2 pais vivos, entretanto faleceu o pai, ficou a senhora sozinha, era uma senhora com alguma debilidade, e ele entrou um dia pelo nosso gabinete dentro e disse: eu não sei o que vocês fizeram à minha mãe, mas a minha mãe está feliz como eu nunca vi. E isto é a melhor prenda e é o melhor reconhecimento que nós podemos ter. E o facto de todos nós somos filhos, e o facto de cuidarem bem os nossos pais, nos sentirmos seguros no nosso trabalho durante o dia, na nossa vida, e sentirmos que não só está bem, segura, mas que está a melhorar a sua condição, eu acho que é o melhor que nos pode acontecer. E, na verdade, a maior parte deles estão muito mais capazes e muito mais felizes, acima de tudo. Isso é o melhor reconhecimento. Estes projetos, em particular este que vocês vieram trazer aqui, mas pelo que eu vejo, o conjunto do vosso trabalho acaba por melhorar e muito a qualidade de vida. E isso não há nada que pague. Sim, Eu acredito que... porque acredito, um dia lá chegarei, se Deus quiser, mas quando chegarmos aos 90 já é dores por todo lado, e se bem que há pessoas de 90 anos que ainda estão bem. às vezes põe-me a pensar assim, meu Deus, nem eu já tenho esta genica. Então, assim, mas acredito que com a idade muitas coisas vão aparecendo e a nível também emocional vão abalando um bocadinho, e acredito que todo o vosso trabalho acaba por dar um alívio e dar uma melhor qualidade de vida à pessoa. Isso é fundamental, e a família, claro que agradece, porque acredito que quem é filho quer retribuir tudo aquilo que o pai e a mãe deram. Sim. Até nós podermos constituir a nossa família ou sair de casa. Então acredito que também a família se sinta muito segura com o vosso trabalho. E desde já muitos parabéns. Obrigada. Partilhem connosco mais testemunhos, assim, do vosso trabalho para com os idosos, para com esta comunidade. Desde já acredito que vão ver o programa, manda um grande beijinho. Falem-nos de alguns testemunhos. Então, podemos dizer, por exemplo, aqui, por exemplo, esta senhora que tinha muita dificuldade em fazer a sua rotina de coisas simples, o levantar-se e ir à casa de banho.
ela achava-se sempre muito pouco capaz. Sim. Neste momento faz essa rotina dela normal. Fantástico. Pronto. Temos uma outra senhora que é uma que diz que isto foi a melhor coisa que lhe aconteceu na vida. Eles estão, como é óbvio, isto é um projeto financiado, vai terminar. E quando terminar, vamos ver o que é que conseguimos garantir, não é? Ou seja, não há uma garantia de que o pacote continua a ser este ramo de flores bom. Sim. Pronto. E já estão aqui preocupados com a antecipação. Pois. Pronto. Também temos uma utente que estava acamada há 5 anos, Sim. que saiu de casa, conseguimos retirá-la de domicílio, neste momento vai às terapias, foi assim uma grande das vitória. maiores Sim. vitórias que nós tivemos. Esta senhora já comia comida passada e não conseguia sequer levar a mão à boca. Neste momento come sozinha, é possível levantar, é possível aguentar algumas horas sentada, bebe água sozinha, que para ela era impensável, não era possível, ela não conseguia. Fantástico. Foi uma recuperação gigantesca, é a nossa estrelinha deste projeto. E também incentiva a que você dá-vos ânimo para continuar Claro a que realizar sim, o trabalho. claro que sim. O nosso programa está mesmo a chegar ao fim. Sonhos e projetos. Nós sonhávamos, eu em particular sonhava, e o meu grande desejo é que isto fosse o início da mudança da política pública, da prática do que é o cuidado ao idoso, do que é o nosso futuro como idosos, do que é cuidar do outro. Aqui a minha intenção era experimentar coisas que são avulsas e estão disponíveis a nós, pagantes, adultos e trabalhadores, a qualquer um de nós, e que para eles não está. Claro. Não está, não era concebível, por isso o meu maior desejo é que isto mude alguma coisa, que bata na porta e na consciência e na emoção de alguém que manda, de alguém que aposte e nos diga continuem, vamos provar mais e vamos estender ao país. Temos uma pequena porta do município para continuarmos a trabalhar com outras entidades, já é ótimo e já é de agradecer muito, mas o meu sonho e o meu desejo era que fosse bastante mais e isto se tornasse uma coisa comum. Claro. Pronto, porque se tem provas dadas, porque não mantermos a funcionar? Exatamente, manter aquilo que é bom. O meu desejo é poder continuar a fazer parte disto, porque lá está, é um projeto financiado e gostava muito de continuar eu pessoalmente e também continuar a inovar a minha profissão, porque isto é algo novo que veio trazer à minha profissão no seu todo, e é isso, fazer parte disto, continuar nisto, sim. Agora, uma mensagem para quem está lá em casa. É sempre mais difícil. Eu se calhar convidava a uma pequena reflexão do que é que temos hoje ao nosso dispor e ao dispor daqueles que mais gostamos e que mais amamos e que queremos cuidar e perceber onde é que eu quero ir como pessoa e como cidadão. Aquilo que nós fizemos até aqui foi tornar um sonho aquilo que era uma possibilidade e pô-la na experiência. Sim. Tentar fazer diferente. Desafio a quem está lá em casa a pensar de como é que eu quero ser daqui a 20 ou 30 anos. E eu acho que se todos nós pensarmos em contribuir um bocadinho daquilo que eu quero ser daqui a 20 ou 30 anos e onde é que eu quero estar e como é que eu quero ser cuidada, alguma coisa pode ser que mude e alguma maneira de estar pode mudar. Da minha parte, a mensagem que eu quero deixar é que cuidem, que sejam cuidadores de coração, porque isso é muito importante, porque hoje são eles, amanhã somos nós, e vamos tratar como gostávamos de ser tratados. Acho que é a principal mensagem que eu gostava de deixar. Não posso deixar de dizer. Claro. Se houver alguém que esteja a acompanhar, que goste daquilo que nós estamos a fazer, que queira acrescentar valor aqui, que nos queira dar oportunidade de continuarmos a trabalhar, estamos perfeitamente abertos a quem nos queira dar essa oportunidade. Aí está então o apelo e eu acho que é um projeto que se está a fazer tão bem, porque não colocá-lo de norte a sul do país e nas nossas ilhas, que se está a fazer tão bem às pessoas. Quero agradecer a vossa presença. Eu dizia-vos no intervalo que nota-se que vocês gostam daquilo que fazem,
porque até fiquei vontade de ir morar para Alpedriz. Acho que arranjamos um espacinho. Eu acho que as pessoas que estão a ver em casa se calhar ficaram com vontade, mas muito obrigada pela vossa presença. Obrigada a nós. E força, continuem firmes na vossa missão, não desistam nas contrariedades e acredito que muitos dos vossos sonhos são sonhos bons que vão realizar. Até ao próximo programa, se Deus quiser, continuo com a nossa programação. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.